Em de 2003, foi criado a Melhoria do Processo de Software Brasileiro, popularmente conhecido como MPS.br. Essa iniciativa foi tomada pela Softex, Associação pela Excelência do Software Brasileiro, contando com o apoio do Ministério da Ciência. A alternativa brasileira ao CMMI aumentou a competitividade das empresas brasileiras, já que através dele, os custos com as certificações foram barateados, tornando-se mais viável às pequenas e médias empresas. No site oficial da Softex, podemos consultar os passos para uma empresa ser avaliada em empresas com avaliações vigentes. Essa avaliação possui os seguintes passos. Passo 1. Implementação do modelo MPS-BR. A empresa deve implementar os processos em uma ou mais de suas unidades organizacionais, no modelo e nível MPS adequados ao seu negócio, software, serviço, gestão de pessoas ou uma combinação destes. Passo 2. Contratação da instituição avaliadora. A avaliação MPS somente pode ser realizada por uma instituição avaliadora e a MPS, habilitada pela Softex. Para identificar uma instituição avaliadora, consulte as instituições autorizadas disponíveis no portal da Softex. Existem restrições a serem consideradas na contratação de uma avaliação MPS, que estão definidos no Guia de Avaliação. Passo 3. Avaliação oficial. A avaliação oficial é realizada em etapas que abrangem a avaliação inicial, elaboração, avaliação final e auto-auditória, e pode ocorrer num período de 3 a 6 meses. Passo 4. Publicação do resultado oficial. Uma avaliação MPS-BR só é considerada válida mediante publicação no site Softex. No ano de 2018, foi divulgado o seguinte dado. No mercado brasileiro de certificações, 69% das empresas possuíam o MPS.br e 31% o CMMI. O MPS-BR é composto por 7 níveis de maturidade, que estabelecem patamares de evolução dos processos. O nível A é de otimização, B, de gerenciamento quantitativo, C, definitivo, D, largamente definido, E, parcialmente definido, F, gerenciado e G, parcialmente gerenciado, sendo parcialmente gerenciado a ser implantado e otimização o nível máximo que a empresa pode atingir. Nível de maturidade G. O primeiro nível a ser implementado no modelo é o nível de maturidade G. Ele é composto pelos seguintes processos: gerência de projetos, engenharia de requisitos. Deverá atingir resultados definidos, bem como a execução do processo deve ser planejada e monitorada. Além disso, as pessoas devem estar preparadas para executar suas responsabilidades no processo. Nível de maturidade F. É o segundo nível do modelo, sendo aderente ao nível 2 do CMMI-DEV. Esse nível é composto pelos processos do nível anterior e por mais 5 processos: gerência de configuração, meditação, aquisição, gerência de processos e gerência organizacional. Neste nível, a implementação dos processos deve atender à capacidade dos níveis anteriores. Esse processo também deve ter a capacidade CPG, capacidade de processos G, e deve realizar a verificação objetiva que o processo é seguido, bem como assegurar que os produtos de trabalho são avaliados objetivamente em relação ao processo e padrões. Nível de maturidade E. O nível de maturidade E é composto pelos processos dos níveis anteriores, pelos resultados evoluídos da gerência de processos e gerência organizacional e por um processo: gerência de recursos humanos, gerência de processos, gerência organizacionais. Gerência organizacional junto de gerência de processos simbolizam a evolução. Um processo de capacidade CP-EDC deve ter a capacidade CP-EP e também deve identificar oportunidades de melhoria no processo durante as atividades de garantia da qualidade.
bem como devem estar disponíveis para a organização informações relacionadas ao processo ou ativos do processo. Nível de maturidade D. O nível de maturidade D é composto pelos processos dos níveis anteriores, pelos resultados evoluídos da gerência de processos e engenharia de requisitos, e por mais 3 processos: gerência de projetos, engenharia de requisitos. Esses dois itens citados representam a evolução: projeto e construção do produto, integração do produto, verificação e validação. Neste nível, a implementação dos processos deve atender às capacidades de processo dos níveis anteriores. Nível de maturidade C. O nível de maturidade C é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores, pelos resultados evoluídos da meditação, aquisição e gerência organizacional, e por um processo. Gerência de decisões, meditação, aquisição e gerência organizacionais representam a evolução. Neste nível, a implementação dos processos deve atender às capacidades de processo dos níveis anteriores. Nível de maturidade B. O nível de maturidade B é composto pelos resultados evoluídos dos seguintes processos: gerência de projetos, meditação, aquisição, gerência de processos, gerência organizacional. Um processo de capacidade CPB deve ter capacidade CP, E, D, C, e também deve utilizar técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Nível de maturidade A. O nível de maturidade A é composto pelos resultados evoluídos dos seguintes processos: gerência de projetos, meditação. Um processo de capacidade CPA deve ter capacidade CPB e também deve selecionar e implementar propostas de melhoria, usando recursos da realização de análises estatísticas e quantitativas sobre efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo. Na tela está sendo mostrados os atributos do processo. Eles são 9 e são divididos em AP 1.1, o processo é executado; AP 2.1, o processo é gerenciado; AP 2.2, os produtos de trabalho do processo são gerenciados; AP 3.1, os processos é definido; AP 3.2, o processo está implementado; AP 4.1, o processo é medido; AP 4.2, o processo é controlado; AP 5.1, o processo é objeto de inovações; AP 5.2, o processo é otimizado continuamente. Sobre o método de avaliação MA-NPS, ele acontece de acordo com o ISO IEC 12207, que é o processo do ciclo da vida do software. Resumidamente, ele é um padrão internacional ou modelo de referência ISO para os processos do ciclo de vida do software. Seu objetivo é fornecer uma estrutura única para que os envolvidos com o desenvolvimento do software utilizem uma linguagem comum que é estabelecida na forma de processos bem definidos. Também temos o ISO IEC 15504. Ele é a avaliação de processos SPACE. O ISO 1504 é um framework, uma estrutura para avaliar os processos de engenharia do software e a organização do processo. Para você ter mais conhecimento a respeito dos métodos de avaliação, pause o vídeo para ler o texto que está aparecendo na tela. A respeito dos representantes de avaliação,
Eles contribuem com o seu conhecimento durante a avaliação, por meio do entendimento da organização de seus processos e artefatos também. Posteriormente, a disseminação do conhecimento é obtido dentro da empresa. Eles devem ter independência para desempenhar o seu papel de avaliador. Aqui temos a descrição das regras de negócio para a implementação do modelo MPS-BR. O documento deve ter os dados da empresa contratante, com ênfase na experiência com o processo de software, estratégia de implementação de modelo, estratégia para a seleção de treinamento de avaliadores, lista de consultores de implementação treinados no modelo e aprovados com prova específica, lista de avaliações com avaliadores treinados no modelo e aprovados em prova específica. Vantagens do MPS-BR. Ele é mais acessível do que o modelo CMMI e tem compatibilidade com o próprio, o que facilita a obtenção do certificado. A avaliação periódica. As empresas são avaliadas no período de 2 anos. Um grande número de pessoas, avaliadores, são certificados e ele é aceito em um bom número de licitações. Na descrição do vídeo está disponível o PDF do livro A História de Tahini Tahini, que é um livro que teve origem em uma chamada realizada em dezembro de 2011 pela Secretaria de Informática, CEPIM. E também está disponível um questionário a respeito do MPS-BR para que você possa testar os seus conhecimentos aprendidos durante esse vídeo. Agora, irei falar sobre o CMMI. Ele se originou na década de 80, a partir da necessidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos nessa época. Eles precisavam de mais softwares que poderiam ter a qualidade comprovada. E por isso foi criado o Instituto de Engenharia do Software, que também pode ter a sigla de SEI, ou SEI. E ele desenvolveu o mecanismo que avalia o processo da qualidade de uma empresa. O CMMI tem o nome derivado do inglês. O seu nome em inglês é Capability Maturity Model Integration. Ou seja, traduzindo, fica modelo de capacidade e maturidade integrado. Ele é o conjunto de prática que orienta a implementação de várias atividades que tem o objetivo final de alcançar algumas metas pré-estabelecidas para aumentar a maturidade organizacional e, assim, obter os resultados esperados. A criação do CMMI foi inspirada em outros 3 modelos, como o SWCMM, ou seja, Software CMM, o EIA-CECM. Com o passar do tempo, foram criadas novas versões para o CMMI. Então, atualmente, no total, existem 4 versões. A 1.1, que foi lançada em 2002. Também tem a 1.2, que foi criada em 2006 e teve algumas mudanças em relação a 1.1 e melhorias. A 1.3, que foi lançada em 2010 e teve mudanças no suporte ao desenvolvimento ágil de software e também teve melhoria nas práticas da alta maturidade. E a última, 2.0, que foi lançada praticamente recentemente, em março de 2018. O mais importante do CMMI são os níveis de maturidade que ele tem. No total, existem uns 6 níveis se você contar com o nível 0. O nível 0 é o nível chamado de incompleto. Nele, o trabalho provavelmente não vai ser concluído, porque não tem uma organização para poder desenvolver o projeto, produto, trabalho, enfim. O nível 1, que realmente é contado, começa a ser contado. Ele é o nível inicial. Nele, o trabalho pode até ser entregado, porém, também pode não ser, porque ele também não é muito organizado. Geralmente, quando o trabalho é entregado,
ele é atrasado e também ultrapassa muito o orçamento da empresa. Por causa da falta de organização, geralmente os gestores têm que lidar com muitos problemas sem quase nenhuma orientação de chefia. Agora no nível 2 começa a melhorar. Esse nível é o nível gerenciado. Nele já tem uma organização e um planejamento, ao contrário dos dois últimos níveis. Essas empresas, elas conseguem controlar com facilidade os custos e os prazos dos projetos, por causa da organização que elas têm. Mas elas ainda não têm os recursos necessários e por causa disso ainda assim ocorrem perdas e desperdícios. E desse jeito afetam o lucro da empresa e a satisfação dos seus clientes também. Agora, o nível 3. O nível 3 é chamado de definido. O diferencial desse nível é a definição de padrões de processo para a organização. Ou seja, eles têm a orientação necessária para desenvolver os projetos. Esses processos são bem definidos, suas documentações também são padronizadas e as práticas são uniformes. Então, eles não sofrem tanto quanto as equipes dos outros níveis podem sofrer com a sobrecarga de trabalho. Pode ser considerado até mesmo um nível médio, não muito ruim e nem muito bom. O nível 4 é o gerenciado quantitativamente. Nesse nível começam a ter menos desperdícios e muito mais organização. Eles têm uma análise quantitativa e estatísticas que pode melhorar o desenvolvimento do projeto. Eles têm práticas detalhadas que podem coletar dados, métricas e também analisam o andamento da rotina profissional. Eles podem possuir bem menos erros que os outros níveis, que as empresas dos outros níveis. E a clientela é bem mais satisfeita do que nos outros. Ele é um nível praticamente muito bom considerado aos outros níveis de organização. O nível 5, que é o de otimização. O nível 5 e o nível 4 são considerados de alta maturidade. As organizações do nível 5 focam na melhoria contínua para alcançar os processos flexíveis capazes de responder às oportunidades e mudanças. No final, eles economizam bastante tempo e não possuem quase nada de perda de dinheiro, desperdício. Porque a organização é feita de maneira totalmente pensada e com muito mais qualidade se comparar com o nível 0, 2 ou até mesmo o 3. Eles se organizam bem antes e os processos também são otimizados de forma contínua. O nível 5 é considerado o melhor nível de maturidade que uma empresa pode ter, praticamente. Dentro do CMMI, existem 22 áreas de processo, que podem ser organizadas cada uma em 4 grupos. O primeiro é o gerenciamento de processos. Nele deve ter a definição do processo organizacional, o foco no processo organizacional, o desempenho do processo organizacional e, por último, a inovação e implantação organizacional. Nesse gerenciamento de processos, basicamente, eles devem definir, focar, monitorar o desempenho e, por último, implantar as mudanças. Agora, o gerenciamento de projetos. Nele deve ter o planejamento do projeto, a monitoração e controle, o gerenciamento de acordo com os fornecedores do projeto, o gerenciamento do projeto integrado, gerenciamento dos riscos e, por último, o gerenciamento quantitativo do projeto. Também temos a engenharia, que tem o gerenciamento de requisitos, o desenvolvimento dos requisitos, a solução técnica, a integração do produto, a verificação e a validação. E por último, temos o apoio, que tem o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de qualidade de processo e produto, a meditação e análise, a análise de decisão e resolução, e por último, a análise causal e resolução. Todos esses modelos falam sobre a organização do projeto e do processo e sobre a monitoração deles até o final. Agora, os objetivos. Os objetivos basicamente descrevem o estado desejado a ser atingido pela organização. Aqui temos 3 exemplos de objetivos. O primeiro é o desempenho real e o processo do projeto que são monitorados.
Também temos os requisitos que são analisados e validados, e nele uma definição da funcionalidade vai ser desenvolvida. E o último são as causas principais dos defeitos e de outros problemas que devem ser sistematicamente determinados. Agora, as práticas. As práticas descrevem maneiras de se atingir um objetivo. No CMMI, é reconhecido que o objetivo é mais importante que as suas práticas. Então, as organizações podem usar quaisquer práticas para se atingir um dos objetivos. Aqui também temos exemplos das práticas. O objetivo dessa é que os requisitos vão ser analisados e validados. Eles devem ser. Primeiro, é necessário analisar sistematicamente os requisitos derivados para assegurar que eles são necessários e suficientes. E o segundo é validar os requisitos para assegurar que os produtos resultantes serão executados de forma esperada. Agora, as representações do CMMI. O CMMI por estágios, ele permite que a avaliação da maturidade do processo seja feita em 5 níveis. Nesse CMMI por estágios, é permitido avaliar a capacitação do processo em 5 níveis. Também devem ser descrevidos os objetivos que devem ser alcançados em cada nível da maturidade. O sucesso do projeto pode ser obtido através do aprimoramento do processo, que é atingido pela implementação das áreas de processo associadas a cada nível. E, por último, essas áreas permitem que uma organização possa mover dos níveis mais baixos para os mais altos. Ela pode começar lá de baixo, mas no final ela pode acabar subindo. E também existe o CMMI contínuo. Nele é permitida uma classificação mais fina. Ao contrário do outro, ele não classifica uma organização em níveis discretos. Ele considera as áreas de processo individualmente e as organizações operam em diferentes níveis de maturidade para as várias áreas do processo.